Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política e a gente recebe o prefeito da cidade de São Vicente, Pedro Gouveia. Boa noite, prefeito, muito bem-vindo. Boa noite, Roberta, boa noite a todos os nossos amigos, que nos acompanham no ND. Prazer muito grande estar aqui com você, iniciando o ano e podendo falar da cidade de São Vicente, podendo fazer esse balanço, esse retrospecto de tudo aquilo que fizemos e o que pretendemos fazer ao longo do ano de 2019. Começar exatamente com esse ponto, então, prefeito. O que a gente pode falar em relação ao ano de 2018? O ano de 2018 foi um ano de muitas vitórias, de muitas conquistas, Tivemos muitas etapas aí superadas e vencidas. Eu me lembro, em 2017, quando assumimos o governo, nós tínhamos em pauta aí a questão da zeladoria, da limpeza da cidade, do lixo acumulado, de um monte de serviço que nós tínhamos aí a paralisação, salários atrasados. Em 2018 foi o ano da gente consolidar todas as mudanças que fizemos ao longo de 2017. Então, esses assuntos foram superados, esses assuntos nós conseguimos deixar eles para trás e a partir de 2018 iniciamos uma série de obras importantes na cidade, obras de pavimentação nas ruas, obras de drenagem, iluminação pública que a gente iniciou. Nós temos aí a questão de drenagem, dos canais da cidade, uma série de obras importantes que nós tínhamos na cidade a serem feitas e que em 2018 nós demos andamento a tudo isso, além da organização da administração. Isso foi essencial com todo o funcionalismo, com todos os nossos colaboradores, secretários, que nos auxiliaram nesse trabalho. Então hoje a cidade está adimplente, a cidade deixou para trás esses problemas todos que impossibilitavam a gente ter acesso aos recursos do governo do estado, do governo federal e nos deram aí toda uma condição de avançar em todos os serviços na cidade de São Vicente. A gente veio de um ano eleitoral, prefeito? Um ano bem intenso. Verdade. Em relação às eleições. Como é que o senhor avalia o resultado tanto em nível estadual como em nível federal? Veja, foi uma eleição bastante atípica, uma eleição com um formato, com um apelo totalmente diferente de tudo aquilo que a gente passou nas últimas eleições. Agora, a gente sempre tem que respeitar o voto, respeitar a democracia e tanto, quando a gente faz uma leitura em nível do estado ou mesmo em nível federal, são eleições que se deram num formato que surpreendeu muita gente, As mídias sociais muito presentes, as mídias sociais elas fazendo uma grande diferença, trazendo um impacto nos resultados das eleições. E tudo isso faz com que a gente perceba algumas mudanças que a classe política precisa fazer, como a questão de uma proximidade maior do eleitorado, da população. Então, esse resultado das eleições, eles nos levam a fazer essa reflexão, uma reflexão de que as pessoas, por mais que pareça que elas estão distantes, elas estão muito próximas, elas estão acompanhando o nosso dia a dia, a gente tem que criar esse canal de comunicação com a população. A gente tem que estar mais presente no dia a dia das pessoas, ouvindo mais as pessoas, dando voz a quem de fato conhece os problemas, a quem de fato vivencia os problemas de uma cidade. Então, isso tudo acabou sendo bastante importante. A gente passa por um novo momento da política nacional e a gente torce muito para o sucesso do governador João Dória, do presidente Bolsonaro, para que eles tenham êxito na sua jornada, que eles possam trilhar um caminho de sucesso, para que eles possam também olhar bastante pelas cidades. As cidades, elas enfrentam, Roberta, um grande problema, que é cada vez mais o sucateamento do serviço dentro das cidades. Enquanto o governo do estado e o governo federal, eles arrecadam mais, eles ficam com a principal fatia da arrecadação e deixam os municípios isolados. Mas os problemas, eles estão aqui, nas cidades. Então, eles precisam criar ferramentas e mecanismos que deem força aos prefeitos para que as prefeituras possam suprir essa expectativa da população. Agora, como o senhor acabou de dizer, existe essa necessidade de ligação e de uma interlocução forte do governo do estado com os municípios, que é onde os problemas realmente acontecem, A gente sabe que o senhor é aliado
do governador Márcio França. Sim. Agora, com esse novo resultado da eleição, ganhando João Dória, existe alguma possibilidade de São Vicente ser esquecida ou deixada de lado por conta dessa briga política entre os dois? Berta, eu acho que isso é pequeno demais para alguém que ganha o governo do Estado. O governo do Estado, de São Paulo, em especial, ele tem um tamanho, uma projeção muito grande, que não dá para a pessoa ficar fazendo caça às bruxas porque, na cidade tal eu perdi, na cidade tal eu ganhei, então eu ajudo mais quem me deu a vitória, aonde eu perdi eu vou deixar de lado. O cargo de governador, ele tem uma imponência, ele tem uma importância muito grande. Não dá para quem governa o estado de São Paulo ter esse olhar pequeno. Então, o João Dória, obviamente que ele sabe da minha ligação com o governador, não é nenhuma ligação partidária, é uma ligação familiar, é uma ligação de muito respeito e quem olha pelo outro lado tem que entender isso. Não dá para a gente caminhar de forma diferente, a não ser da forma como eu caminhei. Em São Vicente, nós tivemos aqui 75% das pessoas votando no Márcio França. Ou seja, isso é reconhecimento à pessoa do Márcio França e também ao governo que a gente vem fazendo, a todas as conquistas, a todos os avanços que nós nesses 2 anos conseguimos trazer para a cidade de São Vicente. Então o governador João Dória, ele terá a grandeza desse cargo tão importante que é o de governar o estado de São Paulo, para entender que os 645 municípios têm a mesma importância e que todos eles precisam ser ajudados, auxiliados e ter esse olhar atento e carinhoso para as demandas dos municípios. Agora, o senhor sempre fez questão de destacar a questão do grupo político, né, da qual vocês fazem parte. Com a derrota do Márcio França, existe alguma possibilidade de São Vicente absorver essa demanda parte da equipe do governador? Veja, as pessoas que trabalham hoje com o governador, todas elas são extremamente bem preparadas, pessoas competentes, pessoas que não só em São Vicente, mas acredito que qualquer prefeito gostaria muito de contar com essas pessoas. Obviamente que isso tudo respeitando aquilo que eu imprimi no nosso governo desde 2017, quando nós assumimos a prefeitura, sempre observando os limites de gasto com o pessoal, observando as economias que nós propusemos e que nos possibilitou fazer uma série de investimentos ao longo desses 2 anos que estou à frente da prefeitura. Então, acredito que uma ou outra pessoa, tendo a disponibilidade, tendo a condição de vir para São Vicente, eu receberei de braços abertos, porque são pessoas que estão vindo de um governo do estado de São Paulo, que tem toda uma importância e tem, obviamente, as suas complexidades. Então, a pessoa que, de repente, possa vir para nos ajudar, será muito bem-vinda. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre política na cidade de São Vicente. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é retrospectiva 2018 e a gente conversa com o prefeito da cidade de São Vicente, Pedro Gouveia. Prefeito, a gente está falando dessa questão política envolvendo a cidade. Em relação aos deputados eleitos, qual é a sua avaliação agora em relação à cidade de São Vicente? Nós tivemos uma eleição que eu sempre falo da importância dessa representatividade, tanto na Assembleia como na Câmara Federal. É de suma importância para o desenvolvimento da região, não especificamente a gente falando aqui, pontualmente falando da cidade de São Vicente. Quanto mais deputados, mais representados nós estaremos. Nessa eleição nós tivemos a eleição de 2 deputados federais e de 3 deputados estaduais. Caio França, Paulo Correia, o Tenente Coimbra, a Rosana e o Júnior Bozella. Os 5 deputados, eles têm uma participação na nossa vida política aqui bastante próxima. Eu tenho relação com todos eles, acredito que todos eles poderão nos ajudar, assim como ajudarão a região. Eu hoje ainda estou como presidente do Condesb também, que acaba tratando de assuntos das 9 cidades da nossa região, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, e nós dependemos muito dessa ajuda, dessa representatividade nas lutas por pautas comuns de todas as cidades. Então a gente precisa que eles nos representem, que eles continuem fazendo um trabalho olhando para a nossa cidade. Temos aí essa renovação, com alguns dos deputados que entram agora
com um novo mandato, estão, né, entrando na política, e isso fará com que eles também entendam os nossos desafios e participem conosco no nosso dia a dia, com todas as reivindicações que nós temos. Eles já se colocaram à disposição, recebi a visita de todos os deputados eleitos agora, se colocando à disposição, colocando o mandato à disposição, o gabinete à disposição. Alguns já estão até trabalhando e trazendo resultados para a cidade de São Vicente. Então, tudo isso acaba sendo muito importante dentro do cenário político da região. Pedro Gouveia vai ser candidato à reeleição? Veja, falar que é cedo, nós já estamos indo para o nosso 3º ano de governo. Superamos aí muitos desafios. Eu tenho muito desejo de continuar trabalhando para São Vicente, fazendo esse trabalho, colocando em prática tudo aquilo que nós planejamos ao longo desses anos. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas estão acontecendo. Agora, a eleição é uma coisa que a gente só vai enfrentar em outubro de 2020. Me preparo para continuar trabalhando por São Vicente, seja indicando um sucessor, seja me colocando como candidato mais uma vez. Eu tenho o desejo de que os projetos que a gente tem, de que o trabalho que a gente tem, ele tenha continuidade, porque nós vemos que hoje a cidade de São Vicente, ela respira novos ares, a cidade de São Vicente melhorou muito, conhecemos ainda os desafios que temos e vamos continuar trabalhando por isso. Continuar trabalhando por uma educação forte, por uma saúde cada vez melhor, com investimentos na área da saúde que virão, com um hospital descentralizado do pronto-socorro no seu devido lugar, hospital no seu devido lugar, centro de especialidades totalmente novo. Então, essa reformulação da saúde, da educação, da zeladoria que a gente tem feito, tem nos credenciado para manter o grupo político que a gente tem, almejando, né, fazer com que nós tenhamos um representante na disputa eleitoral de 2020. O senhor elencou vários assuntos importantes, né? A gente veio no início do seu mandato com um problema relacionado à zeladoria da cidade, problema de lixo, muito buraco, essa parte já está sendo sanada e agora tem esses desafios pela frente. São vários, prefeito, mas se a gente tivesse que elencar o que será primeiro atacado em 2019, qual seria o item? Veja, se tem algo que particularmente me incomoda muito, não é nem fruto de um estudo, de uma pesquisa, mas que me incomoda muito, são os alagamentos na cidade. Nós temos muitos pontos de alagamento, temos enfrentado muitos deles, a exemplo da Avenida Nações Unidas, na descida do viaduto Mário Covas. Era ali um problema de alagamento que nós tínhamos há anos na cidade, um problema histórico, crônico que nós enfrentávamos. Conseguimos resolver o problema, já tivemos aí várias chuvas fortes, não é mais ponto de alagamento. Rua Dom Lara, nós estamos agora enfrentando isso na Vila Valença, um grande problema de drenagem ali, fazendo pavimentação e drenagem. Os canais da Bacia do Cachapuã, outros 4 canais que nós conseguimos assinar um convênio com o DAE, que vai melhorar essa questão de drenagem toda naquele entorno da Náutica, naquele pedaço todo que nós temos ali nessa outra bacia. Enfim, na área continental, duplicação da Avenida Quarentenário, a 3ª fase que nós entramos agora, ela tem um trecho de drenagem muito grande. Então tem enfrentado as questões de alagamento da cidade de uma maneira muito firme, com bastante investimento, com muito trabalho, porque é muito ruim você ver uma criança, um trabalhador, uma dona de casa de manhã, ao sair de casa, ter que pisar na água, com água até o joelho. Isso me incomoda muito. Nós temos os problemas que enfrentamos por conta da maré, né, da influência da maré. Isso já é um grande desafio para a nossa região. E ainda com os pontos de alagamento, isso faz com que a gente se comprometa com a população de São Vicente em sanar o maior número possível desses pontos de alagamento. Acho que esse é um dos principais pontos. Asfalto era uma outra questão que incomodava muito, mas asfalto nós temos aí 150 ruas sendo asfaltadas na cidade de São Vicente. Sim, a cidade virou um verdadeiro canteiro de Exatamente. obras, né? Então nós temos obras de pavimentação na área continental, na área insular, em todos os bairros. Não é praia, praia, praia. São os bairros da cidade que estão sofrendo essa interferência positiva de pavimentação. Então, a drenagem ela tem que vir junto com isso para que a gente tenha uma cidade melhor, uma cidade mais organizada, uma cidade que dê condições de qualidade de vida para o morador. Essas obras de pavimentação, prefeito, elas têm data de conclusão? Você espera ter uma São previsão? muitas obras. Nós conseguimos aí cerca de 60 milhões com o governo do estado para pavimentar.
as ruas da cidade de São Vicente. Então, nós estamos falando aqui de quase que 200 ruas no total que serão pavimentadas. Mas toda a nossa programação para o DAD 2019, para o DAD 2020, então tem muita coisa ainda planejada que vai entrar em pauta, que a gente vai conseguir os autorizos, as autorizações para iniciar essas obras no devido momento, mas enquanto isso tem muita obra ainda acontecendo, fruto desse trabalho que nós fizemos nesses 2 primeiros anos. Não sei se as pessoas lembram, mas a cidade tinha um nome sujo. Ela não conseguia ter acesso aos recursos. A partir do momento que a gente limpou o nome da cidade, que a gente está adimplente, que eu estou pagando todo mês esses parcelamentos, a gente vai tendo acesso a novos recursos. E cada recurso que entra é investimento, infraestrutura, pavimentação, saúde e educação. Esses são os pontos principais que a gente tem que enfrentar a todo instante. Agora, a cidade ela ganhou um novo centro administrativo. Com isso, se economiza também na questão dos aluguéis, né? Muito. O que vai ser feito, então, com esse dinheiro economizado? Investimento. A gente tem que investir. Eu volto aqui no tempo novamente. Em 2017, a gente assumiu a prefeitura falando que ia fazer economia em aluguel. Todo mundo, Pedro, mas já é enxuto e tal. Conseguimos economizar R$500 mil por mês. Ou seja, a gente está falando de 6 milhões no ano. 6 milhões no ano, nós transferimos em investimento. Investimento de pavimentação, contrapartida de todas essas obras que a gente tem feito, a manutenção da cidade. Chegou 2018, não tem mais o que economizar em aluguel. Tem sim, economizamos cerca de R$80 mil mês de aluguel. Então nós estamos falando aí de mais 1 milhão ano que a gente tem para investimento, junto com os 5, 6 milhões que nós tínhamos, ou seja, são investimentos que a gente começa a fazer na cidade que a gente não depende do governo do estado nem do governo federal. É dinheiro próprio, dinheiro que a gente poderia, de repente, estar utilizando ele da forma como estava com os aluguéis, mas nós optamos em economizar e fazer esses investimentos. O centro administrativo é um dos casos típicos que nós teremos aí 5, 6 secretarias instaladas nesse local, mais um terminal de transporte municipal, mais a polícia militar, que uma companhia da polícia está indo para lá, já está instalada lá. Tudo isso estava ocupado em imóveis alugados. Devolvemos os imóveis, a partir disso a gente economiza. Ao lado, a rodoviária. Outro dia falaram, Pedro, mas você está há 2 anos para fazer uma rodoviária. Não estou há 2 anos. Desde quando a cidade foi fundada, Roberta, a gente não tem uma rodoviária própria, uma rodoviária que a gente pode chamar. Essa rodoviária é nossa, é uma rodoviária de verdade. Nós estamos agora, inauguramos recentemente, ela começa a operar já em janeiro só lá, porque por enquanto eu estou utilizando os 2 imóveis, o da rodoviária antiga e o da rodoviária nova, porque as pessoas precisam primeiro se acostumar com essa transição. Né? Lá eu estou levando a guarda municipal, canil, tudo isso em imóveis que eram alugados. Estou devolvendo tudo. É economia, vamos economizar para investir mais na cidade. Ok, muito obrigada. Nós voltamos a falar sobre política depois do intervalo. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com o prefeito da cidade de São Vicente, Pedro Gouveia. Prefeito, eu gostaria de tocar agora num assunto que o ano passado surgiram muitos boatos em relação à Ponte dos Barreiros, o comprometimento da estrutura da ponte. O equipamento está comprometido ou não? Roberto, é muito importante nós termos essa oportunidade de falar sobre a Ponte dos Barreiros, porque muitas pessoas foram lá, filmaram, mostraram algumas imagens que, de fato, elas preocupam. Mas, para emitir uma opinião segura, a gente tem que ter um laudo de pessoas que têm a especialidade, que têm o estudo necessário para poder falar se há ou não há risco da ponte, de qualquer possibilidade dela cair. É uma preocupação de todos nós. Moram 150 mil pessoas na área continental, que diariamente essas pessoas usam a ponte como acesso. É o único acesso que nós temos da área continental para a área insular. Então nós chamamos o IPT, que é um instituto extremamente criterioso, respaldado tecnicamente e com um nome que coloca toda a credibilidade necessária para emitir um laudo. E esse laudo ele foi feito esses últimos dias pelo IPT dizendo que não há risco. O que tem lá é uma ponte já de muito tempo,
que tem todas as suas pilastras dentro do mar e que elas têm, de verdade, um desgaste natural por conta disso, por conta do tempo, e que precisa fazer a reforma. Mas não há nenhum risco de tombamento dessa ponte. A ponte precisa, sim, assim como nós temos algumas restrições de veículos pesados, manter a fiscalização. Nós melhoramos agora a sinalização para que esses veículos não passem lá. Tem um radar no local que pega quando o veículo ele é pesado e, obviamente, que esses veículos serão multados. Nós temos uma fiscalização diariamente ali da Guarda Civil Municipal, do pessoal da CETRANS, que é da Secretaria de Trânsito. Então, tudo isso nos ajuda a ter as decisões tomadas a partir de agora de maneira que não ofereça risco para ninguém. Então, a ponte está lá, ela tem segura. 100 e poucas pilastras, tem uma pilastra ou outra que tem um desgaste maior, mas há um equilíbrio entre todas elas, dando a garantia de que não corre risco. Então, esse é o laudo final do IPT que foi passado para a gente e eles, automaticamente, mediante isso, indicam o tipo de reforma que tem que ser feito na ponte. Até porque todos nós esperamos a vinda do VLT, que vai da área insular até o Samaritá na área continental. Obviamente que para trazer o VLT você precisa fazer essa reforma. Então agora com as orientações, com todas as especificações feitas pelo IPT. Agora, prefeito, a gente está entrando na temporada, muitos turistas na cidade. A cidade acabou de ganhar uma rodoviária nova, né? A gente mencionou no bloco anterior, dia 15 de dezembro, 15 né? de dezembro. Essa rodoviária, ela está acontecendo onde era o antigo teatro, é isso? Isso. Nós preservamos o miolo do equipamento, que é o teatro, para futuramente a gente conseguir um recurso e ter, se Deus quiser, o teatro na cidade de São Vicente. Então ali, nesse imóvel, ficou rodoviária e a Guarda Civil Municipal e o Canil. E o teatro preservado para futuramente a gente conseguir fazer as instalações dele. Ao lado, no antigo centro de convenções, passou a ser o centro administrativo, com a polícia militar, com o terminal de transporte municipal e algumas secretarias. Então, um equipamento ligado ao outro para que a gente possa também ali fazer toda a urbanização daquele trecho do Parque Bitaru, assim como nós conseguimos agora recentemente a retomada das obras daquele conjunto habitacional do Bitaru. Então isso tudo vai dar uma cara nova ali para aquele trecho. Região. O que a gente pode esperar do turismo na nossa região? Tem muita coisa acontecendo, né? Viemos aí do mês de dezembro com muitos shows assim maravilhosos, de nomes, né, de artistas aí que estão na mídia, e agora em janeiro nós temos muitos outros shows. Agora, falando dos shows, falando de tudo isso, do turismo, sempre é importante a gente ressaltar a importância da segurança. E nós temos na cidade hoje, instalado por toda a cidade, na praia, nos bairros, no centro, entrada e saída da cidade, 23 tendas da Polícia Militar, para que eles possam nos auxiliar na segurança, que é o reforço da Polícia Militar que a gente traz para o verão. Então isso dá segurança para quem mora na cidade e para quem vem visitar a cidade. Agora, tantas atrações aí na cidade, a gente não pode deixar de falar da encenação. A encenação da Fundação da Vila de São Vicente, que é o maior espetáculo do mundo encenado em areia de praia, 37ª edição. Teremos 3 diretores esse ano, uma novidade, geralmente é um diretor, esse ano são 3. Temos a Geisa, a Sabrina, que são as diretoras do Balé Jovem de São Vicente, premiadíssimas, colocam aí bailarinos nas melhores companhias de balé do mundo. E o Lucas, que é um ator da nossa cidade. Então, muita novidade, muita expectativa para a encenação. Ok, prefeito, muito obrigado pela sua participação. Sucesso agora em 2019 também. Muito obrigado. Deixar um beijo grande no coração de todos, que Deus abençoe e todos nós tenhamos um ano de 2019 maravilhoso. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.